E antes de tudo, eu preciso te explicar o que é o BIM. Né? A gente fala tanto aí de BIM, fala tanto aí dessa sigla, né, chamada BIM. BIM nada mais é do que Building Information Modeling, ou seja, modelagem da informação da construção. Tá? Vou explicar aqui, vou colocar aqui na nossa tela para ficar mais claro para a gente poder comentar aqui, né? Então, olha só que interessante. O BIM nada mais é do que você escrever aqui, ó, modelagem da informação da construção. Tá? BIM nada mais é do que isso, modelagem da informação da construção. Tá? E o que significa isso de maneira mais pragmática, né? De maneira mais real, trazendo aí já para a nossa realidade? O que significa o BIM? O que significa essa modelagem da informação da construção? Para te explicar isso, deixa eu pegar um exemplo aqui que todo mundo aqui provavelmente já conhece. Lá no passado, quando começou, né, lá nos primórdios da humanidade, os projetos eles eram feitos no papel. Concorda comigo? Os projetos eram feitos no papel. Então pegava uma caneta, né, como essa daqui, ou um lápis, alguma coisa assim, e ia riscando ali, né, ia traçando o seu projeto. Beleza? Antigamente os projetos eram feitos assim. Logo em seguida, surgiu aí a era do computador. Ou seja, surgiram aí os primeiros computadores. E aí, com o surgimento do computador, a gente teve aí o que a gente chama de a era CAD. Né? O que é a era CAD, galera? A era CAD nada mais é do que desenho assistido por computador. CAD significa isso, tá? Desenho assistido por computador. Beleza? Desenho assistido por computador. Beleza. Aí o que acontece? Quando veio essa era aqui, os projetos que eram feitos só na prancheta, né, só no papel, eles deixaram de ser feitos no papel e passaram a ser feitos, né? Aqui tem a era do papel. E aí depois a gente teve aqui o desenho assistido por computador, que é o CAD. Então os desenhos aqui eram feitos no papel, né? Desenhava ali, era desenhado à mão. Os projetos de loteamento, de rodovia, eles eram feitos à mão, tá, galera? Eu sei que nós, né, somos numa nova era aí, né? Vou fazer 28 anos, mas a gente é de uma outra geração, mas a geração de engenheiros, técnicos, tecnólogos, né, mais antigos, eles pegaram muito essa era aí do papel. Eles pegaram muito essa era aí do papel. E logo em seguida teve a era CAD, onde a gente se desenhava, né, o projeto no computador. Ou seja, o papel deixou de existir e aí passou não é que ele passou de existir, né? Parou de ser feito os projetos no papel, tanto é que hoje, se você for entregar um projeto no papel, não tem como, é impossível. E aí depois a gente teve a era CAD aqui, porque era tudo feito no computador, era uma maravilha, né? Ainda é feito assim, muitos projetos ainda são feitos assim. Só que aí o ser humano, né, não para de evoluir, a tecnologia também não para de evoluir. Ele descobriu que existe uma maneira mais fácil de desenvolver os projetos e uma maneira também que traz mais resultados para a obra. Que resultados são esses, Rafael? A economia da obra, a velocidade, menos retrabalho, menos revisão. E como isso pode ser feito? O ser humano descobriu o seguinte, cara, e se eu resolver construir a obra dentro do meu computador antes dela ir para o campo? Porque antes a gente desenhava, né? Então, para eu desenhar, por exemplo, uma estrada, eu ia lá e traçava 2 linhas naquela estrada, traçava 3 linhas naquela estrada, desenhava. E aí ele falou assim, mas e se eu desenhar toda essa estrada, né? Se eu criar ela em 3D aqui dentro, com todas as informações, todas as espessuras, as camadas, a sinalização, a drenagem, se eu criar tudo isso dentro do meu computador, eu vou conseguir ter uma noção muito mais precisa dessa obra, mesmo antes dela chegar lá em campo. E aí que surgiu, né, a modelagem da informação da construção. Ou seja, a ideia do BIM, que alguns chamam também de construção digital, é você modelar a sua construção dentro do seu computador. É você trazer a obra para dentro do seu computador. Só que é diferente, ó, preste atenção aqui, é diferente de uma maquete eletrônica, por exemplo. É diferente de uma maquete em 3D somente. Beleza? É diferente. Não é só você desenhar o projeto em 3D, nada disso. E eu vou te dar um exemplo aqui na minha tela. Ó. Preste atenção aqui. O que você está vendo aqui agora é um projeto de esgotamento sanitário.
Então, se você der uma olhada aqui, você vai ver que tem um projeto aqui de esgoto, certo? Esse projeto de esgoto, o que que acontece, pessoal? Ele tem aqui as suas propriedades, tá? Ele tem aqui as suas propriedades. Então, se você clicar nele aqui, ó, você vai ver que ele tem os objetos em 3D, ou seja, eu consigo ver os objetos todinho em 3D, só que além desse objeto em 3D, ó, consigo ver o tubo, né? Só que além desse objeto em 3D, que é o que eu chamo de modelo, ou seja, eu tenho a modelagem, eu tenho também a informação desse objeto. Ou seja, só de passar o cursor nele ali, ó, eu já tenho informações. Por exemplo, ele é um tubo de esgoto, o nome dele é o trecho 18, ele tem um diâmetro de 0,15 metros, né, ou 150 milímetros, né, ou seja, ele tem ali várias informações já que aparecem de cara. Se eu vier já nas propriedades dele, ó, ele vai me dar mais uma série de propriedades, declividades, cotas, recobrimento, né, a profundidade do tubo ali em relação ao terreno, todas essas informações ele já vai me fornecer aqui automaticamente, tá? Ele já vai me fornecer essas informações automaticamente. Então aqui eu já chego na parte da informação. Então o que eu faço? Eu pego a construção e modelo ela juntamente com a informação. Então não é só um 3D dentro do seu computador. E aí, depois que você faz essa modelagem de cada disciplina de projeto, quando eu falo disciplina, eu estou falando esgoto, drenagem, terraplanagem, pavimentação, cada um desses é uma disciplina. Depois que eu faço tudo isso, eu junto essas disciplinas e começo também a checar as interferências entre elas. Então eu vejo, né, se o meu esgoto não está cruzando com uma rede de água, por exemplo, né, se o meu esgoto não está cruzando aí com uma rede de drenagem. Então eu faço isso através, posso fazer também através do Civil 3D, mas tem outras ferramentas que fazem essa checagem, né, de informações aí, checagem de interferências entre um programa e outro aí, entre uma disciplina e outra. Beleza? Então, basicamente é isso. Aí depois que eu fiz essa checagem, eu ainda posso usar outros programas para poder juntar, por exemplo, o cronograma da obra e colocar junto com o meu modelo em 3D com todas as disciplinas. Eu posso juntar o custo da obra e colocar junto com o meu 3D de todas as disciplinas. Então eu tenho essa opção, tenho essa possibilidade, tá, de fazer essa junção aí entre o modelo, né, o modelo tridimensional com as informações, o cronograma da obra e o orçamento da obra, ou seja, eu consigo juntar todas essas informações. E aí tem outros conceitos também relacionados ao BIM, mas em resumo, em suma, é isso. Então o BIM ele não é um programa, tá? Ele não é um software, não é uma ferramenta, tá? Você vai falar assim, só o Civil 3D é o BIM? Não, o Civil 3D, o que é o Civil 3D? Não, o Civil 3D é um programa, ele é uma ferramenta que trabalha aplicando essa metodologia, ou seja, essa forma de você desenvolver o projeto, que é diferente de você desenvolver no papel ou de você fazer o desenho. Por exemplo, no AutoCAD, você não projeta um objeto assim, dessa maneira, né? Se você fosse desenhar uma rede de esgoto, você tinha que literalmente desenhar ela. Você tinha que pegar uma linhazinha e traçar a linhazinha para cá, depois traçar outra linha para cá, e assim sucessivamente. Além disso, eu não teria, né, as informações, né, no meu projeto. Então, se eu clicasse numa linha dessa, se eu desenhar uma linha daqui para cá, eu não tenho as informações dela de diâmetro, não tem como. Não tem como, ela não vai mostrar para mim informação de diâmetro, material, nada disso. Tá? E nem vai aparecer em 3D. Se eu colocar ela aqui em 3D, ela é somente uma linha. Tá? Ela não tem a terceira dimensão. Ela só tem duas, né? Que é o comprimento ali. Ela só tem o oeste e o norte, né? Ela não tem a terceira dimensão. Tá? Então, aqui eu já tenho as 3 dimensões. Então, essa é uma das principais diferenças.